Boa tarde a você, José Dias Neto. Boa tarde a todos os telenautas da TV Diário do Sertão, ouvintes das emissoras de rádio conectadas ao Olho Vivo, especialmente a Líder FM, audiência consolidada deste horário. Pois é, Zé Neto, você já falou muita coisa e o que aconteceu em Marisópolis na última sexta-feira, ou seja, o anúncio do ex-prefeito José Vieira, gestor da cidade por 4 mandatos, aderindo ao projeto político e administrativo do atual prefeito Luquinha do Brasil, podemos dizer que é o que acontece praticamente em todas as cidades, especialmente no interior de todo o país, né? Quando se aproxima do ano eleitoral, no ano, quando não é no ano propriamente dito eleitoral, é no ano pré-eleitoral. Os partidos, né, os agentes públicos e políticos começam a se articular. Em Marisópolis, pelo que se sabe, já há algum tempo os dois blocos vinham conversando, houve um interesse do grupo do prefeito Luquinha do Brasil, depois, principalmente, que perdeu aliados que estavam com ele desde o seu início no projeto político para chegar, como chegou, à Prefeitura Municipal de Marisópolis. Luquinha perdeu o vice-prefeito, Delcinho Abreu, Luquinha perdeu o vereador Carlos José, Luquinha perdeu o ex-prefeito José Lins Braga, o Zé Pedrinho, perdeu também outros aliados, representantes do Poder Legislativo, alguns vereadores, como é o caso do vereador Carlos José. Enfim, depois disso, né, Luquinha passou a procurar interlocutores para chegar a uma negociação com o ex-prefeito Zé Vieira. Essa, a batida do martelo, né, ocorreu justamente aqui na cidade de Souza. Houve uma reunião na cidade de Souza e o martelo e o prego foi batido e a ponta virada. Participaram desse encontro, como você já disse, Assis da Feira, que é cunhado de Miguel Neto, vereador, também o empresário Marcos Hipólito, que é cunhado do atual prefeito Lucas Gonçalves Braga, o Luquinho do Brasil, logicamente o ex-prefeito Zé Vieira, o seu filho, ex-candidato a vereador Jefferson Vieira, e também o próprio prefeito Luquinho do Brasil. O que é que acontece? Agora, o grupo liderado pelo prefeito Luquinho do Brasil consegue o apoio de peso, inegavelmente, apesar de ter sido afastado do cargo, apesar de ter já cumprido pena em sistema prisional aqui na cidade de Souza, apesar das denúncias, né, de corrupção, de locupletação do dinheiro público, enfim, em alguns procedimentos até de usar de humilhação, perseguição a servidores do município, a eleitores em época de eleição, inegavelmente Zé Vieira se constitui dentro de Marisópolis ainda uma grande liderança, que passava dificuldades políticas. Para se ter uma ideia, Zé Vieira é inelegível, nem pode votar, nem pode ser votado, em face às suas condenações na justiça, né, pelas mais diversas, pelos mais diversos tipos de processos que ele responde nas esferas judiciais. Enfim, inegavelmente é uma liderança do município de Marisópolis. E esse apoio de Zé Vieira trouxe um suporte para o grupo do prefeito Lucas do Brasil, que já vinha também capengando com várias denúncias, várias acusações, prefeito acusado de não residir no município, prefeito acusado de não tratar as pessoas bem, prefeito acusado de empregar parentes, respondendo denúncias, né, de desvios de recursos, de irregularidades apresentadas pela oposição, tanto ao Tribunal de Contas como também ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público, e a chegada de Zé Vieira dá um fôlego, né, para que o governo possa respirar, né, um pouco melhor e definir suas estratégias para o ano que vem. Aliás, estratégia, essa, né, é a palavra, porque, segundo informações,
confirmadas pelo prefeito do Quilo do Brasil, a Zé Vieira foram oferecidas 2 secretarias, Articulação Política e Cultura, chegando o Luquinho do Brasil, inclusive, quando conversava com a gente por telefone na manhã do último sábado, dizendo que o próprio Zé Vieira poderá assumir, né, o cargo de secretário de Articulação Política. Foi oferecida ao próprio Zé Vieira. Né? Pode também ele fazer a indicação para algum outro aliado, como pode ser a questão também relacionada à Secretaria da Cultura. O fato é, nitidamente se percebe um toma lá da cá. Antigamente, quando ocorriam esses acordos, né, eles ficavam embaixo do tapete, ficavam nos bastidores. Mas agora, abertamente, o próprio prefeito disse, não, a Zé Vieira foram oferecidas 2 secretarias e também a indicação do candidato a vice nas eleições do ano que vem. Ou seja, o nome mais cotado é o do filho de Zé Vieira, o Jefferson, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições contra o próprio Luquinha do Brasil. Então, é tudo muito pacificado, as acusações, as denúncias, os ataques ditos nos últimos anos foram neutralizados, né? Zé Vieira foi recebido com muita festa na casa de Luquinha do Brasil, no último sábado à noite, festa essa que começou à tarde, em uma chácara pertencente ao empresário Juscelio Rocha de Lima, o Juscelio das Parabólicas, fica no município de Marisópolis, essa chácara, e a festa se estendeu noite adentro com a presença de familiares de Zé Vieira, esposa, filhos, primos, enfim, antigos aliados. Deu uma ressuscitada, entre aspas, politicamente falando, no ex-prefeito Zé Vieira, o atual prefeito Luquinha do Brasil. A pergunta que se faz é a seguinte, tem que saber se isso. O povo foi consultado? O povo, né, foi comunicado que ocorreria justamente essa adesão nos termos que ela aconteceu, com o toma lá, da cá. Membros da oposição já dizem que o prefeito loteou a prefeitura, deu 40 cargos ao ex-prefeito Zé Vieira para ele fazer suas indicações. Há quem diga que Zé Vieira pode tomar conta do governo, né, depois adotará, implementará o seu estilo de fazer governo, enfim, são conjecturas, né, são possibilidades, né, são probabilidades que podem se concretizar ou não, mas que tudo isso só o tempo irá dizer se será dessa forma. Então está aí, reforço de peso para o grupo do prefeito Luquinha do Brasil em Marisópolis, e a oposição cabe agora justamente, né, juntar as peças que já tem, procurar se fortalecer, definir uma estratégia para que no ano que vem possamos ter uma eleição bem disputada no município de Marisópolis. Um detalhe também, Zé Neto, com isso, com a chegada de Zé Vieira, né, o seu grupo aliado e mais 2 vereadores, no caso Nina da Vila Nova e Miguel Neto, a base política, o bloco político, a base de Luquinha na Câmara, ela amplia, né, e passa agora a ter ele maioria absoluta no poder legislativo marisópolis. Levi Dantas, uma outra indagação que eu lhe faria, você que está por dentro de todos os bastidores da política de Marisópolis, e Zé de Pedim, Levi Dantas, onde é que fica nessa história? Seria aí, nós sabemos que, por exemplo, recentemente teve um ruído danado aí na votação de uma discussão, inclusive, do Tribunal de Contas, das contas de Zé de Pedim, teve um maior rebuliço, e aprova, desaprova, vai poder ser candidato, não vai. Você acha que tem alguma chance, por exemplo, de Zé de Pedrinho voltar para Luquinha do Brasil? Ou você acha que a presença de Zé Vieira afasta qualquer possibilidade de uma união entre Zé de Pedrinho, Zé Vieira e Luquinha? Olha, Zé Neto, veja só, existia uma possibilidade do próprio Zé Vieira ficar onde estava, ou seja, na oposição. Segundo fontes ligadas à política de Marisópolis, que tem trânsito livre em todos os blocos, essa pessoa ela tem trânsito
nos dois lados, oposição e situação, esse fato de Zé Pedrinho estar no bloco de oposição teria sido o principal motivo, né, ou um dos motivos pelos quais Zé Vieira não teria decidido em continuar na oposição. Porque todo mundo sabe que Zé Vieira era prefeito, foi afastado, notadamente o seu vice, que era Zé Pedrinho, tinha que assumir, mas Zé Vieira nunca engoliu a história do que aquele processo caminhou pelo método natural, ou seja, houve um empurrão ou vários empurrões para que o julgamento viesse a ser acelerado e Zé Vieira deixasse, logicamente, a prefeitura e depois viesse responder até mesmo em prisão. Então, Zé Vieira não teria engolido que para ele ocorreu uma traição do primo legítimo, Zé de Pedrinho, a quem lhe deu total confiança, era vereador, né? O alçou a condição de candidato a prefeito e ganhou, aliás, de candidato a vice-prefeito, e depois assumiu o cargo da maneira que a gente explicou aqui. Isso no entendimento dos aliados e do próprio José Vieira da Silva. Então, há quem diga em Marisópolis que um dos motivos, se não o principal, mas um dos principais, que fez com que Zé Vieira tomasse essa decisão de aderir para o Luquinha do Brasil, teria sido justamente o fato da presença de Zé Pedrinho no bloco da oposição. Agora, pelo fato também da oposição ter perdido Zé Vieira, não quer dizer que ela está morta. Nomes fortes, né, existem para disputar a prefeitura em 2024. O próprio Zé Pedrinho, se reunir condições jurídicas para isso, o bloco que ele faz parte, os seus aliados dizem que Zé Pedrinho pode ser candidato, outras pessoas defendem que ele não tem condições jurídicas de ser candidato. Então, até lá ficará essa dúvida que só deverá ser esclarecida com pronunciamento dos tribunais, e isso deve acontecer no ano que vem. Da mesma forma como também existe o nome já colocado, está fazendo campanhas ou pré-campanha de Júnior do Peixe. Há, logicamente, a lembrança como candidato também, pré-candidato jornalista Heron Cid, que é da cidade de Marisópolis, do advogado Abdon Lopes, que é integrante da oposição, já foi candidato a prefeito. Então, assim, a oposição segue, logicamente, nesse momento, a todo esse burburinho, mas se comenta, o fato de Zé Vieira, enfim. Vai depender também de como o governo irá acomodar essas pessoas que estão chegando por indicação do ex-prefeito Zé Vieira. O fato é que tem muita coisa para rolar, muita coisa poderá acontecer daqui para lá. Zé Vieira, ao seu estilo, ele deu uma declaração que, de certa forma, surpreendeu e chegou a dizer, olha, eu estou cansado de derrotas. Por isso também que eu resolvi aderir para o prefeito Luquinha do Brasil. Ou seja, como o Zé Vieira foi prefeito 4 vezes, ou 5, né, porque a sua sobrinha foi prefeita e ele assumiu como secretário no governo dela. Há quem diga que ele assinava até os cheques da prefeitura naquele tempo. Naquele tempo não tinha negócio de transferência em conta, não tinha Pix, assinava o cheque mesmo. Então, vamos contabilizar aí para a sua conta 5 mandatos. Então, ele veio com essa, né? Já era acostumado com vitórias e saiu com essa. Estou cansado de derrotas. Não tenho nada contra os oposicionistas, mas é que lá eles sempre se dividem. Foi o que disse Zé Vieira em contato conosco sábado último, né? E falou até, mas eu acho que é muito mais muito mais na empolgação do momento, né, que ele passava sábado pela manhã, e disse que ia trabalhar para uma candidatura única, o que certamente é muito difícil. Pode acontecer, né? Política, quem imaginava que Zé Vieira iria ficar com Luquinha? Ficou, aconteceu. Política pode acontecer de tudo. Mas tem muita água para rolar, viu, Zé, em Marisópolis.